Olá, estudantes do oitavo ano. O objetivo da nossa aula de hoje vai ser falar sobre a utilização da regra de três composta em situações, problemas que envolvem grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Nós podemos utilizar a regra de três composta com grandezas não proporcionais ou somente quando eu tenho grandezas proporcionais? Lembra que é isso mesmo? Proporção é quando o crescimento de um lado é proporcional ao crescimento de outro, ou quando alguma coisa diminui, a outra vai diminuir na mesma proporção, né? Mas tem coisas que a gente sabe que não crescem proporcionalmente. Por exemplo, o tamanho do meu pé não cresce proporcionalmente à minha idade. Se meu pé crescesse proporcionalmente à minha idade, eu hoje, com os meus 50 anos, já estaria calçando praticamente um sapato número 100. Isso não existe, né? São grandezas que não crescem proporcionalmente. A regra de três composta, a gente tem que lembrar sempre, é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam três ou mais grandezas, direta ou inversamente, o que? Proporcionais. Elas têm que seguir uma proporção. Vamos para o nosso primeiro praticando. Um folheto informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em 30 dias ocasiona um desperdício de 100 litros de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por minuto durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período.
E aí, conseguiram montar a nossa quadro, organizar o nosso quadro de comparação? Então vamos lá. O que eu tenho? Quais são as grandezas? Gotas por minuto, tempo em dias e quantidade de água em litros. O que a atividade me pede, né? Ela quer descobrir quantos litros de água serão desperdiçados se uma torneira pingar 30 gotas durante 50 dias. Quais são os dados que ela me deu também? Ela disse para mim que se eu deixar a torneira aberta, pingando 20 gotas por minuto durante 30 dias, eu vou desperdiçar 100 litros. Tá claro que é uma regra de 3 composta. Agora eu preciso descobrir o que? Se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, o que eu faço? Fixo uma das grandezas. Nesse caso aqui, eu vou comparar primeiro gotas por minuto com quantidade de água. Então, eu vou comparar gotas por minuto com quantidade de água. E finjo que não existe o tempo em dias. Vamos lá. Se a quantidade de gotas aumentar, dobrar, o que tem que acontecer com a quantidade de água desperdiçada? Aumentar, dobrar também, né? Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E olha lá, as grandezas gotas por minuto e quantidade de água são diretamente proporcionais. Pessoal, para ficar mais fácil, vocês não esquecerem isso em casa, coloca setinhas, tá? Então você coloca uma setinha de cima para baixo. Se gotas por minuto aumenta, quantidade de litros, quantidade de água em litros também vai aumentar. E aí você consegue visualmente perceber que as duas setinhas estão indo para a mesma direção. Então elas são diretamente proporcionais. Agora o que eu faço? Eu fixo a outra grandeza. Agora eu vou comparar tempo em dias e quantidade em água. O que vai acontecer? Fixo aqui, esqueço dessa e comparo. Vamos lá. Se eu tenho uma torneira pingando durante 30 dias e gasto 100 litros de água, se eu ficar com essa torneira pingando 50 dias, é claro que eu vou também aumentar a quantidade de água desperdiçada. Então essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. Olha lá, as grandezas tempo em dias e quantidade de água são diretamente proporcionais. Feito isso, eu tenho que armar a minha equação, ou criar a minha equação para poder resolver, né? Eu tenho que encontrar o x, a minha incógnita, que é a quantidade de águas. O que eu faço? 20 está para 30, vezes 30 está para 50, igual a 100 está para x. Lembra, são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nada, né? Basta que eu siga a mesma ordem conforme está a minha tabelinha. Bom, multiplicando 20 por 30, eu vou encontrar 600, multiplicando 30 por 50, 1.500. Isso eu vou igualar 100 sobre 100, sobre x, desculpa. Posso o quê? Simplificar essa fração. Para simplificar uma fração, eu tenho que fazer o quê? Dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Posso começar por 2? Posso, mas pessoal, aqui está claro, né? Se eu posso simplificar 600 por 100 e 1.500, eu posso também simplificar ou dividir por 100. Fazendo isso, eu vou encontrar 6 sobre 15avos, que é igual a 100 sobre x. Usando a técnica da multiplicação cruzada, 6 vezes x vai ficar igual a 100 vezes 15. 6x vai ficar igual a 1.500. X igual a 1.500 dividido por 100. Resolvendo essa divisão, eu encontro um total de 250 litros. Então, qual é a minha resposta? Olha lá, que serão desperdiçados 250 litros de água se a torneira gotejar 30 gotas por minuto durante 50 dias. Pessoal, viu a torneira aberta? Vai lá e fecha. Olha como o desperdício é grande e a água está cara e é um recurso que está escasso. Correto? Vamos para mais um praticando? Olha lá. No último concurso público de uma cidade com 1.600 candidatos, foram contratados 5 professores que levaram 7 horas e 30 minutos para corrigir todas as redações. No concurso atual, a estimativa é de 1.320 candidatos e a quantidade de professores contratados será de 7 para a correção das redações. Então, antes eu tinha 5 professores contratados, agora eu tenho 7, eu aumentei.
Qual o tempo estimado para a correção de todas as redações do concurso atual? Que vai uma dica para vocês. Transforme 7 horas e 30 minutos para a hora. Faz uma regrinha de 3 simples que vai funcionar.
Então, conseguirem resolver mais essa praticando? O que a gente quer saber? Ó, no último concurso público de uma cidade, com 1.600 candidatos, foram contratados 5 professores que levaram 7 horas e 30 minutos para corrigir todas as redações. No concurso atual, a estimativa é de 1.320 candidatos e a quantidade de professores contratados será de 7 para a correção das redações. Que já dá para perceber, né, pessoal? A quantidade de candidatos diminuiu e eles contrataram mais gente para corrigir. Qual é o tempo estimado para a correção de todas as redações do concurso atual? Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar uma coisa. A hora aqui está escrita assim, né? 7 horas e 30 minutos. Eu não posso colocar 7 horas e 30 minutos na minha tabela comparativa. Eu tenho que transformar tudo em hora. Pessoal, lembra? 1 hora tem 60 minutos, né? 30 minutos, ou seja, vai ter quanto de hora? Metade da hora, 0,5. Então, 7 horas e 30 minutos, eu escrevo como 7,5 horas. Então, a minha tabela, o meu quadro, vai ficar organizado dessa maneira. Quantidade de candidatos, quantidade de professores e tempo de correção em horas. Quantidade de candidatos, 1.600, 5 professores corrigindo as redações, levaram 7 horas,5 ou 7 horas e 30 minutos. Se eu diminuir, né, quantidade de candidatos, 1.320, aumentei a quantidade de professores, quanto tempo eles vão levar para corrigir essas provas? Primeiro nós temos que fazer o quê? Comparar as grandezas, né? Eu fixo uma grandeza e comparo as outras duas. Vamos fixar aqui, ó. Esquece quantidade de professores. 1.600 candidatos diminui para 1.320. Será que eles vão levar mais tempo ou menos tempo para corrigir? Menos tempo também, né? Então, quantidade de candidatos e tempo de correção são diretamente proporcionais. E agora aqui, esquece quantidade de candidatos e vamos comparar quantidade de professores com tempo de correção. Bom, se eu aumento de 5 para 7 professores corrigindo, o que acontece com o meu tempo de correção? Eles vão levar mais ou menos tempo? Vão levar menos tempo, né, gente? Porque eu tenho mais pessoas corrigindo. Então, a grandeza, quantidade de professores e tempo de correção são inversamente proporcionais. Depois que eu descubro isso, eu posso montar a minha equação, que vai ficar 1.600 está para 1.320, né? Assim como, lembra? Essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Logo, eu tenho que inverter. Eu não posso copiar direto da tabela. Eu tenho que trocar o denominador pelo numerador. Então, aqui fica 7 está para 5 e não 5 para 7. Muito cuidado na hora de comparar essas grandezas. Usa essa dica que a prof falou, põe setinhas para grandezas que andam na mesma direção, setinhas indicando a mesma direção, e quando elas são inversamente proporcionais, você põe uma seta para cima, outra para baixo. Isso facilita muito visualmente não se enganar na hora de resolver uma atividade dessas. Bom, agora eu preciso multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Eu vou fazer 1.600 vezes 7, que dá 11.200, e vou multiplicar 1.320 por 5, que resulta 6.600. Isso é igual a 7,5 sobre x. Usando a técnica da multiplicação cruzada, eu vou fazer 112 vezes x e 66 vezes 75. Volta aqui, gente. Ó, eu tinha 11.200. Aí você vai dizer, poxa, professora, como é que agora só ficou 112? Lembra? Eu simplifiquei essa fração. Dividi em cima e embaixo por 100. Portanto, passou de 11.200 para 112. E passou de 66.600 para 66. 112 vezes x, então, é igual a 7,5 vezes 66. Estou multiplicando cruzado. 112x é igual a 495. X vai ser igual a 495 divididos por 12. X vai dar aproximadamente 4,4 horas. Pessoal, a resposta é qual?
Então, 7 professores levarão aproximadamente 4,4 horas para corrigir as redações. 4,4 horas eu posso usar uma outra regra de 3 para transformar em horas e minutos. O que vimos hoje? Regra de 3 composta, e que ela é uma estratégia para resolver problemas que possuem 3 ou mais grandezas. Espero que tenham gostado. Até breve.